Olá, pessoal. Vamos fazer o exercício aqui do fascículo 6, unidade 19 da apostila do SEJA. A matéria é trigonometria do triângulo retângulo. Vamos fazer aqui a questão 2. Vou ler para vocês. Um observador está a 22 metros de um prédio e sob um ângulo de 60 graus avista o seu topo, o topo do prédio, né? Conforme ilustrado na imagem. Qual a altura em metros do prédio? Então, a gente vai passar agora para o quadro e vamos fazer essa questão de trigonometria do triângulo retângulo. Vamos resolver aqui a questão 2. A gente já olhando para a questão, a gente já imagina que vai usar seno e cosseno. Por quê? Sempre que tem um triângulo retângulo, esse é um triângulo retângulo? Sim, porque ele tem um ângulo de 90 graus, olha, ele tem um ângulo reto. Toda vez que o triângulo tiver um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. E os lados deles têm nomes especiais. O maior lado é chamado de hipotenusa. E os dois outros são chamados de catetos. Cateto e cateto. Certo? Então, a gente já sabe que vai usar isso. Agora, a gente tem que prestar atenção no que ele deu. Ele deu esse lado aqui, medida desse lado. E deu o ângulo. E o que ele quer? O outro lado, certo? Então, se ele deu este ângulo aqui de 60, qual é o cateto oposto ao 60? Esse aqui. Então, em relação a 60 graus, esse aqui é o cateto oposto. E em relação a 60 graus, esse aqui é o cateto adjacente, que é o próximo, tá vendo? Este aqui, ó. Tá legal? Então, a gente já sabe o que é cateto oposto, o que é hipotenusa e o que é cateto adjacente. Então, vamos usar a fórmula do seno, certo? A gente pode usar essas três fórmulas aqui. Uma dessas três, a gente vai escolher a que melhor nos convier. Você usando, por exemplo, se você fosse usar o seno, né? O seno de 60, seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Não vale a pena, porque você não sabe nem o cateto oposto, nem a hipotenusa. Se você for usar a fórmula do cosseno, você pode usar o cateto adjacente, que você sabe que é 22, sobre a hipotenusa. Você não sabe, mas você sabe qual é o cosseno, que você tem essa tabelinha aqui. Essa tabela é a tabela de seno e cosseno dos principais ângulos, 30, 45 e 60, que caem nas provas. Se cair algum ângulo diferente de 30, 45 ou 60, ele vai te dar o cosseno. Se não, se for um desses três ângulos, você tem que saber. Essa tabelinha é simples. Normalmente as pessoas fazem ela assim, ó. 1, 2, 3. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Tá vendo? 3, 2, 1. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Aí bota a raiz. Raiz de 1 é 1 mesmo, raiz de 2, raiz de 3. Raiz de 3, 2, 1. Você vai ter que decorar essa relação desses ângulos aí. Então, o seno é uma constante. Ele vai ser sempre, o seno de 30 vai ser sempre esse valor. O cosseno é uma constante. Vai ser sempre cateto adjacente sobre a hipotenusa. Por exemplo, aqui ó, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, sempre. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, sempre. É uma constante. Existe uma tabela de seno e cosseno, tá? Que são valores. Valores constantes proporcionais a essas relações que a gente tem aqui. Então, vamos continuar resolvendo. Vamos usar a fórmula da tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que na nossa tabelinha ali que a gente decorou, a gente não tem a tangente, a gente só tem o seno e cosseno. Mas a gente sabe que a tangente de um ângulo é igual a seno sobre cosseno. Isso aqui a gente também tem que saber, tá? Então, a tangente de 60, o que a gente está vendo na tangente? Porque a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se a gente usar a tangente de 60 aqui, a gente pode fazer cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente vai descobrir
qual é essa altura aqui, que ela é o cateto oposto a 60, certo? E a tangente a gente tem como calcular, porque a gente sabe essa tabelinha ali, né? Então, vamos lá. Tangente de 60 é igual a seno de 60 sobre cosseno de 60, certo? Qual é o seno de 60? Vem aqui. 60 seno. Raiz de 3 sobre 2. Sobre... Qual é o cosseno de 60? 60 cosseno. Meio. Toda vez que a gente tem uma divisão de duas frações, o que a gente pode fazer? A gente pega que tá aqui embaixo, pega a fração de baixo, inverte ela e multiplica pela de cima, para facilitar a nossa vida, tá? Então, vamos lá. Vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes, eu vou inverter isso aqui, era 1/2, vou botar o 2 em cima e 1 embaixo, tá? Então, tangente de 60 vai ser igual a, cortei o 2 com 2, porque 2 dividido por 2 dá 1. Raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3. Então, tangente de 60 deu raiz de 3, ok? Então, olha, a gente já sabe que tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a gente sabe que... Então, vamos lá, usar o problema aqui, né? Essa aqui é a fórmula. A gente vai continuar a resolver o probleminha aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá. Então, vamos lá. Raiz de 3, que é tangente, é igual a cateto oposto. Tô usando essa fórmula aqui, tá? Cateto oposto, qual é o cateto oposto? Não sei, é o que eu quero saber. Aquela altura lá do prédio, é igual a altura do prédio, sobre cateto adjacente. Quanto é? 22 metros, é o tamanho dele, né? 22. Então, a gente pode multiplicar em cruz. Raiz de 3 sobre 1, né? Vou continuar aqui do lado. Tá dando para enxergar. Então, vamos lá. Altura vezes 1, altura, certo? Altura é igual a 22 vezes raiz de 3, certo? A altura vai ser igual a 22 vezes 1,7. Raiz de 3, acho que é 1, deixa eu ver aqui. 1,73. Essa continha aqui, vocês têm que saber multiplicar, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 38 metros. Aproximadamente, dá 38,1. Então, como tem uma resposta lá, 38, é essa a resposta aqui. Letra D. Ok?